O 8º dia do mês de maio do ano de 1945 amanheceu com um silêncio pesado sobre a cidade de Munique, na Alemanha. A maior carnificina da história moderna estava, finalmente, chegando ao seu capítulo final. Oficiais americanos e alemães se reuniram em um ambiente carregado de eletricidade estática para selar os termos da capitulação definitiva. O ar dentro daquela sala de conferências estava tão espesso que parecia quase sólido, com sentinelas armadas de ambos os lados observando cada movimento, porém, um certo general germânico parecia resistir à ideia de aceitar a derrota com a dignidade que o momento exigia. O major-general Kurt von Gottberg postou-se diante da cúpula de comando de Patton, uma figura alta, com traços aristocráticos marcantes, vestindo o que restava da outrora impecável farda da Wehrmacht. Ele fora um comandante de divisões blindadas na brutal frente oriental e era um dos poucos que carregava o fardo de ter sobrevivido ao cerco de Stalingrado. Sua mão direita permanecia provocativamente perto de sua arma de serviço, presa ao coldre. Quando o general Patton adentrou o recinto, von Gottberg permaneceu sentado, desafiador, recusando-se a prestar a saudação militar devida. O ajudante de ordens de Patton começou a ler os termos finais da rendição incondicional, enquanto von Gottberg escutava com um desdém mal disfarçado. De repente, ele se manifestou em um inglês perfeito e polido, com um volume de voz calculado para que todos os presentes pudessem ouvir suas palavras ácidas. Vocês, americanos, travaram uma guerra de conveniência, em condições de total segurança, afirmou ele. Chegaram tarde demais para a verdadeira luta. Jamais tiveram que encarar o abismo que nós enfrentamos na Rússia. Chamar a si mesmos de guerreiros é uma ofensa direta para aqueles de nós que realmente derramaram sangue e suor pelo solo pátrio. Os guardas americanos imediatamente tensionaram seus músculos e elevaram suas armas, mas Patton ergueu a mão em um gesto calmo. Esperem, ordenou ele, com um sorriso enigmático surgindo nos lábios. George Patton havia passado a vida inteira se preparando para um confronto verbal desse tipo. Esta é a crônica do que Patton respondeu ao general alemão que ousou chamá-lo de covarde. Antes de mergulharmos nos detalhes desse embate histórico, se você deseja conhecer mais relatos inéditos da Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de clicar no botão de inscrição, pois trazemos novos documentários todas as semanas. Para compreender o que de fato ocorreu naquela sala, é preciso entender a essência desses dois homens e por que aquele choque era inevitável. Em maio de 1945, a Alemanha havia se rendido sem condições. O Terceiro Reich era agora apenas uma ruína histórica. No entanto, a logística por trás da rendição era um pesadelo burocrático. Milhões de soldados alemães precisavam ser processados, o equipamento militar precisava ser catalogado e os comandantes tinham a obrigação formal de entregar suas unidades. Os americanos estabeleceram centros de triagem por toda a Alemanha ocupada, e um desses centros funcionava em uma propriedade confiscada nos arredores de Munique. Oficiais de alto escalão da Wehrmacht deveriam se apresentar, assinar a papelada, entregar as armas e seguir para os campos de prisioneiros. O processo deveria ser metódico, profissional e estritamente formal. Mas nem todo oficial alemão lidava com a derrota da mesma maneira. O major-general Kurt von Gottberg tinha 48 anos de idade. Era um aristocrata prussiano, um soldado de carreira que ingressou na Wehrmacht em 1935, subindo rapidamente na hierarquia ao comandar unidades de blindados Panzer. Até o ano de 1943, ele serviu na frente oriental, combatendo as forças soviéticas. Ele testemunhou o horror absoluto, a retirada gélida nos arredores de Moscou, o moedor de carne humano em Kursk e o pesadelo de Stalingrado, de onde conseguiu escapar por milagre. Von Gottberg possuía convicções profundas. Não necessariamente em Hitler ou no partido, mas na ideia de que o exército alemão era inerentemente superior, que seus oficiais eram os melhores guerreiros da terra e que a Wehrmacht só havia perdido por causa da superioridade numérica esmagadora do inimigo, e não por falta de habilidade no campo de batalha. Ele acreditava piamente que os americanos não tinham mérito em sua vitória. Para von Gottberg, os americanos eram meros turistas da guerra que chegaram quando o exército alemão já estava exausto por anos de luta contra os soviéticos. Ele via Patton com um desprezo particular. Embora Patton fosse uma celebridade nos jornais dos Estados Unidos, von Gottberg o considerava apenas um showman, um homem que dispunha de recursos infinitos e que nunca fora testado por um desafio real. Quando von Gottberg chegou ao centro de triagem de Munique no dia 8 de maio, foi informado de que seu comando seria entregue aos representantes do Terceiro Exército do general Patton. Ele decidiu que não facilitaria as coisas. George Patton estava em Munique naquela semana, supervisionando a ocupação. A cerimônia formal de rendição ocorrera 2 dias antes, mas Patton queria garantir pessoalmente que tudo corresse conforme o planejado. Ele estava no quartel-general quando soube que um general alemão estava causando problemas, recusando-se a cooperar e proferindo discursos provocativos. Sua equipe sugeriu enviar a polícia militar para prendê-lo, mas Patton decidiu ir ele mesmo. Ele chegou ao local em seu jeep, vestindo seu uniforme de gala completo, com suas 3 estrelas brilhando intensamente e seus revólveres com cabos de marfim na cintura. Ao entrar na sala, encontrou von Gottberg esperando.
O ambiente era austero, uma mesa longa, americanos de um lado, alemães do outro e guardas vigiando as paredes. Os documentos de rendição estavam ali, prontos para a assinatura. Von Gottberg estava de pé, rígido como uma estátua prussiana. Sua farda estava impecável, apesar do caos da retirada, e sua cruz de ferro brilhava no peito. Quando Patton entrou, os americanos se puseram em posição de sentido, mas Von Gottberg não se moveu. Foi um insulto deliberado. Na cultura militar, levanta-se para um oficial de patente superior. Ao ignorar isso, ele estava declarando que não reconhecia a autoridade de Patton. Patton percebeu a afronta, mas não disse nada de imediato. Sentou-se calmamente. Seu ajudante, o major, leu os protocolos padrão. Von Gottberg deveria assinar, entregar sua pistola e ser levado para o processamento de prisioneiros. Após a leitura, houve um silêncio mortal. Foi então que Von Gottberg começou seu ataque verbal. Seu inglês era impecável, carregado de um sotaque aristocrático e de um tom de voz que visava ferir. General Patton, comecei a ouvir muito sobre o senhor. A imprensa o chama de grande guerreiro e herói. Fez uma pausa dramática. Acho isso divertido. Vocês chegaram à Europa em 1944, quando nós já lutávamos há 5 anos em todas as frentes imagináveis. Enfrentamos inimigos que buscavam nossa aniquilação total enquanto estávamos em desvantagem numérica, sem combustível e sem cobertura aérea, com nossas cidades em chamas. A voz de Von Gottberg tornou-se ainda mais ríspida. O senhor travou uma guerra de homem rico. Sempre teve suprimentos ilimitados e o domínio dos céus. Nunca passou fome nem enfrentou um inimigo que realmente pudesse destruí-lo. O senhor atravessou a França contra um exército que já havia sido destroçado pelos russos. E o senhor chama isso de heroísmo? Ele encarou Patton fixamente. O senhor diz que é um guerreiro, mas nunca viu o que vimos na Rússia. O senhor nunca viveu uma guerra de verdade. Chamar a si mesmo de grande general é um insulto aos que sangraram de verdade. O senhor não passa de um turista que apareceu quando o trabalho pesado já estava concluído. Os guardas americanos prepararam-se para agir, mas Patton, com um movimento lento e calculado, levantou-se e caminhou até ficar cara a cara com o alemão. Ele estava tão perto que podia ver as rugas de expressão no rosto de Von Gottberg. A voz de Patton era baixa, mas cortante como uma navalha. General Von Gottberg, quero agradecer-lhe, pois o senhor me deu a oportunidade de dizer algo que venho guardando há muito tempo. O olhar de Patton era intenso. O senhor tem razão sobre um ponto, a frente oriental foi brutal e seu exército lutou com ferocidade. Mas o que o senhor não entende é que lutar com ferocidade não é o mesmo que lutar com inteligência. O senhor se gaba de ter enfrentado forças superiores, mas sabe por que isso aconteceu? Porque o seu Führer começou uma guerra que era impossível de vencer. Porque seus generais obedeceram a ordens que não faziam o menor sentido estratégico. Vocês confundiram brutalidade com brilhantismo. O senhor sobreviveu a Stalingrado. Parabéns. Mas isso só me prova que o senhor fazia parte de um exército tolo o suficiente para se deixar encurralar daquela forma. Um exército competente não marcha para uma cidade que não pode sustentar. Um general competente não sacrifica centenas de milhares de vidas por puro orgulho. A mandíbula de Von Gottberg se contraiu visivelmente. Patton continuou, ainda mais perto. O senhor diz que eu lutei uma guerra de rico. Está correto. Eu lutei. E sabe o que isso significa? Significa que eu entendi que guerras são vencidas com logística, linhas de suprimento e planejamento industrial. O senhor lutou com base no desespero e na ideologia cega. Eu lutei com base na matemática pura. E o resultado é evidente, eu venci e o senhor perdeu. Agora o senhor está aqui, tentando se convencer de que perder em condições difíceis o torna nobre. O senhor me chama de turista. Deixe-me dizer algo sobre turistas, general. Turistas sabem a hora exata de ir embora. O senhor e seu exército não souberam. Vocês ficaram na Rússia até serem aniquilados. Ficaram na França até serem esmagados. Continuaram nesta guerra até que seu país virasse um monte de cinzas e seu povo passasse fome. Isso não é bravura, é estupidez crónica. O silêncio na sala era absoluto. A voz de Patton baixou ainda mais o tom. Quer saber a verdadeira diferença entre nós dois? Eu lutei para vencer de fato. O senhor lutou apenas para provar um ponto de honra distorcido. Eu protegi a vida dos meus soldados enquanto o senhor os sacrificava inutilmente. Eu coloquei um fim nesta guerra enquanto o senhor a prolongava. E o que mais lhe dói é saber que eu tenho razão. O senhor pode ostentar esse uniforme impecável e suas medalhas, mas a história não se lembrará de você. Lembrarão dos americanos que puseram um fim a toda essa loucura. Lembrarão de mim. O senhor diz que não sou um guerreiro, mas sou eu quem está pisando no seu solo como vencedor.
O senhor é quem será levado daqui como gado para um campo de detenção. Então me diga, general, quem foi que realmente venceu? Von Gottberg permaneceu em silêncio, com as mãos tremendo levemente, fosse de fúria ou de um choque de realidade. Patton deu as costas e retornou ao seu lugar na mesa. Assine esses documentos agora, disse ele, sem sequer olhar para trás, ou não assine. Para mim, tanto faz. Mas se recusar, darei ordens para que seja jogado em uma cela comum com os soldados rasos sobre os quais o senhor se sente tão superior. A escolha é inteiramente sua. Após um longo e tenso minuto, Von Gottberg caminhou lentamente até a mesa. Ele pegou a caneta com firmeza, assinou seu nome, retirou sua pistola ligeira do coldre e a depositou sobre a madeira da mesa, junto com seu cinturão. Ele se pôs em posição de sentido e disse em voz baixa que estava pronto para o transporte. Patton acenou para que os policiais militares o retirassem dali. Assim que o alemão saiu, o ajudante de Patton comentou que aquilo tinha sido intenso. Patton o interrompeu dizendo que aquele homem precisava ouvir a verdade nua e crua. Eu estou farto de ver essas pessoas agindo como se perder Ercamente as tornasse melhores do que uma vitória decisiva, declarou ele. Patton pegou a luger de Von Gottberg, examinou o mecanismo e a entregou ao ajudante. Mande isso para o Museu do West Point com uma nota explicando que pertenceu a um general alemão que confundiu sofrimento com força. Que os cadetes aprendam a distinguir as duas coisas. O Major-General Kurt von Gottberg passou 2 anos em custódia antes de ser libertado no ano de 1947. Ele retornou para uma vida discreta na Alemanha até falecer em 1963. Ele nunca comentou publicamente sobre aquele encontro, mas aqueles que o conheceram diziam que ele jamais voltou a afirmar que a Wehrmacht era superior aos americanos. O relato do que Patton disse se espalhou pelo Terceiro Exército em poucos dias, tornando-se uma lenda entre os oficiais. Era a síntese perfeita da filosofia de Patton: vença de forma esmagadora, proteja seus homens e nunca confunda competência com barbárie. Em uma carta para sua esposa, Patton descreveu o encontro de forma sucinta, mencionando que encontrou um general alemão que achava que a derrota o tornava nobre e que ele teve que explicar que a derrota apenas o tornava um perdedor. Aquele intercâmbio em Munique é um pilar fundamental para entender a visão de mundo de Patton. Ele não tinha paciência para o romantismo do martírio. Ele acreditava em resultados práticos, na vitória total e em trazer seus soldados de volta para casa com vida. Von Gottberg representava uma velha tradição militar europeia onde o sacrifício era mais valorizado que o sucesso. Patton representava o pragmatismo americano: vencer a guerra, salvar seus homens e encerrar o assunto. O general alemão via Patton como um covarde por não ter sofrido o suficiente, enquanto Patton o via como um tolo por ter sofrido sem necessidade. O verdito da história deu razão a Patton. Se você estivesse no lugar de Patton, diante de um inimigo que se recusava a aceitar a derrota, como você agiria? Você ignoraria a provocação ou faria uma confrontação direta? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser saber como Patton ignorou ordens diretas para resgatar prisioneiros americanos, inscreva-se no canal agora. O desfecho da Segunda Guerra Mundial foi escrito por homens que entendiam que a glória não reside na dor, mas na eficácia de suas ações e na preservação da liberdade. O legado de George S. Patton continua vivo não apenas por suas vitórias táticas, mas por sua recusa em aceitar a narrativa de superioridade moral de seus adversários derrotados. Aquela tarde em Munique foi o momento em que a realidade americana colidiu com o mito prussiano, e o resultado mudou para sempre a forma como entendemos a liderança militar no século XX. 1945 foi o ano em que o mundo mudou, e o diálogo entre Patton e Von Gottberg é uma prova de que as palavras podem ser tão poderosas quanto os canhões no campo de batalha. A história é feita de momentos assim, onde a verdade é dita sem filtros e onde o destino das nações é selado não apenas por tratados, mas pela força do caráter dos indivíduos. Patton sabia que a paz exigia uma compreensão clara de quem ganhou e por que ganhou. Von Gottberg, no fim, foi forçado a aceitar que a era dos aristocratas da guerra havia chegado ao fim, dando lugar a uma era de democracia e eficiência logística. E assim, o capítulo final da guerra em Munique foi escrito com o sangue dos que caíram e a determinação dos que ficaram para contar a história. Esperamos que este relato tenha trazido uma nova luz sobre esses gigantes da história mundial e sobre as lições que ainda podemos aprender com suas trajetórias e conflitos pessoais e ideológicos profundos.